Imaginar o futuro de um futuro muitos anos depois não é uma tarefa simples. Apesar do lançamento conturbado, foi apenas questão de tempo até Blade Runner passar a ser reconhecido como um dos pilares da emergência do cyberpunk no início dos anos 80, ao lado de clássicos como Akira e Neuromancer. Mas apesar da sua relevância e criatividade, o filme de Ridley Scott é bem completo na sua discussão, além de acontecer em um futuro que é fruto do seu tempo. Por isso, quanto mais passava o tempo, mais difícil parecia a possibilidade de uma sequência. Felizmente, quando assumiu a frente da sequência, o diretor Denis Villeneuve tinha a mais pura consciência disso. Ele não apenas tratou de criar uma estética atualizada para o futuro de Blade Runner, mas também trouxe novas camadas para sua discussão. O primeiro filme coloca humanos replicantes frente a frente para questionar o que é a humanidade, uma reflexão baseada no livro de Philip K. Dick, que argumenta sobre humanos que podem ser tão desprovidos de humanidade quanto máquinas. Já no novo filme, somos levados para 30 anos no futuro desse futuro, onde acompanhamos Kay, um Blade Runner que tem na sua jornada uma nova questão: o que é a realidade? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje estamos aqui para falar de Blade Runner 2049. Vamos analisar as suas camadas e entender como ele não só atualiza, mas também complementa muito bem tudo o que nós vimos no primeiro filme. Roda a vinheta porque hoje é dia de células interligadas, solidão e namoradas virtuais. Em Blade Runner de 1982, acompanhamos Rick Deckard, um caçador que é encarregado de aposentar um grupo de replicantes que foge para a Terra após se rebelarem contra a sua condição de servidão nas colônias extraplanetárias. Já em 2049, conhecemos um novo Blade Runner, esse chamado Kay, um caçador que é quase um contraponto a Deckard. No filme de Scott, frequentemente, a ideia de opostos entre humanos e replicantes era representada colocando os dois em cantos opostos da tela. E o novo filme pega essa ideia e incorpora diretamente na sua trama. Logo no início da trama nos é revelado que Kay nada mais é do que uma abreviação do seu número de série. Sim, Kay é parte de uma nova linha de replicantes chamada Nexus 9 que trabalha para a polícia de Los Angeles aposentando replicantes fugitivos. Nele, a Terra segue como um mundo caótico, superpopuloso e ultracapitalista, onde se vê uma forte influência da estética da cultura japonesa. Algo que vem como uma influência das obras cyberpunk dos anos 80, como Neuromancer e o próprio Blade Runner, que trouxeram da sua época a visão do Japão como uma grande potência tecnológica. Mas hoje a realidade já é outra, e apostar novamente nessa ideia é algo que poderia tornar esse futuro do Blade Runner 2049 uma coisa meio datada. Por isso, Villeneuve apostou em uma estética focada no brutalismo, que ele chamou de pós-neobrutalismo. Trabalhando ao lado do diretor de fotografia Roger Deakins, que já tinha sido seu parceiro anteriormente em Os Suspeitos e Sicário, o diretor atualizou sua Los Angeles com base no visual das grandes cidades modernas, com a sua arquitetura brutalista e imponente. Isso combinado com os efeitos da poluição atmosférica que já vem sendo vistos em vários lugares do mundo, como em Pequim e São Francisco. Pois é, caos, brutalidade e poluição foram três bases importantes na atualização desse futuro. Porém, as mudanças vistas em Blade Runner 2049 não se limitam só ao aspecto visual. Nesses 30 anos que se passaram entre os dois filmes, foram estabelecidos alguns eventos que redefiniram coisas nessa sociedade, sendo uma delas uma grande crise que marcou o fim da Tyrell Corporation. A empresa liderada por Eldon Tyrell mudou o mundo da tecnologia no século XXI com o lançamento dos replicantes, seres virtualmente idênticos a seres humanos, com partes orgânicas criadas em laboratório, designados para serem servos. Porém, assim como Roy Batty e seus companheiros, vários foram os replicantes que se rebelaram contra a sua condição, e assim a relação entre humanos e replicantes foi se tornando cada vez mais conflituosa
conflituosa. Depois que Tyrell foi morto por Roy Batty e Rachel fugiu com Deckard, os cientistas da Tyrell deixaram todos os Nexus 6 existentes expirarem e decidiram não seguir com o Nexus 7, já que a Rachel também tinha apresentado problemas. A nova aposta da empresa foi a linha Nexus 8, esses concebidos com um tempo de vida natural e uma impressão no globo ocular que permitia a sua rápida identificação. Identificação essa que agora seria ainda mais precisa graças ao novo banco de dados de registro de replicantes. Com isso, logo eles foram integrados novamente na sociedade, com alguns deles até servindo como soldados na guerra extraplanetária em Calanta. Mas a violência e rebeldia associada aos modelos anteriores criou um preconceito em relação aos replicantes. Surgiram grupos de supremacistas humanos que passaram a usar o banco de dados para caçar e exterminar os Nexus 8. E é óbvio que um negócio desse não ia acabar bem, né? Como parte do lançamento do filme, foram feitos alguns curtas que exploram justamente os eventos que aconteceram nesses 30 anos entre os dois filmes. E um deles é o Blade Runner Blackout 2022, que tem direção do lendário Shinichiro Watanabe. Nele, um Nexus 8 de combate chamado Ig Cygnus deserta para a Terra após perceber que ele estava sendo usado para lutar contra os seus na guerra em Calanta. Para a humanidade, os replicantes eram nada mais do que soldadinhos de brinquedo, criados para servir os seus interesses. E chegando na Terra, ele encontra os replicantes sendo caçados, destruídos. Um desses replicantes é a Trixie, que é salva pelo Ig. E juntos eles acabam se envolvendo em um plano para dar um fim definitivo nessa caçada à sua espécie. Com a ajuda de Rain, um funcionário da Tyrell que tinha sentimentos por Trixie, os replicantes sabotam um míssil e direcionam ele para Los Angeles. E a sua detonação causa um pulso eletromagnético que causa um blackout. Assim, aquele mundo altamente tecnológico é colocado no escuro, de volta à Idade das Trevas. E é no meio dessa escuridão que os replicantes aproveitam para destruir os backups magnéticos dos registros. Afinal, eles não queriam apenas ter uma vida, eles queriam viver, e para viver, eles precisavam ser livres. Esse evento não só deixou Los Angeles no escuro durante 10 dias, mas também causou um enorme impacto econômico em todo o mundo. Depois do blackout, a produção de replicantes foi completamente proibida, o que levou a Tyrell Corporation à falência. Já os Nexus 8 sobreviventes tiveram que passar a viver escondidos entre os seres humanos. E bom, a queda de uma megacorporação como a Tyrell causou uma crise mundial, que envolveu a quebra do mercado de ações e uma escassez de alimentos que quase colocou em risco toda a vida na Terra. Até que, no meio dessa crise, surge Neander Wallace, da Wallace Corporation, que tornou públicas as patentes dos seus avanços em agricultura sintética. Um ato que não só salvou a vida dos seres humanos que viviam na Terra, mas também culminou na ascensão da Wallace Corporation, que cresceu e se expandiu para as colônias extraplanetárias. Com essa expansão unida à admiração e respeito popular, Neander Wallace consegue adquirir a Tyrell Corporation e decide dar continuidade à produção dos replicantes. Com a sua expertise em engenharia genética, ele desenvolve a linha Nexus 9, completamente obediente aos seres humanos e com tempo de vida definido pelo seu comprador. Assim, mesmo depois de toda essa treta, Wallace convence as autoridades de que os seus anjos eram a única forma de continuar colonizando novos mundos e salvar a humanidade de uma crise causada pela constante degradação do planeta. Assim, em 2036, a proibição cai por terra e os Nexus 9 são inseridos na sociedade, mesmo que muitos ainda sejam contra os chamados peles falsa. E Kay é justamente um desses Nexus 9, que trabalha aposentando Nexus 8 fugitivos. Quando o filme começa, o Blade Runner está seguindo até uma fazenda de proteínas na Califórnia, atrás de um suposto movimento pela liberdade dos replicantes. E lá ele encontra o Nexus 8 Seper Morton,
mas nessa investigação ele encontra algo que Morton define como um milagre. Isso mudaria para sempre a sua noção da realidade. Analisando a fazenda, ele encontra enterrada sob uma árvore, o que depois a análise forense identifica como a ossada de uma mulher que tinha morrido por complicações no parto. Porém, nessa inspeção, a polícia descobre que não se tratava de uma mulher humana, e sim de uma replicante. E essa descoberta coloca a polícia em estado de alerta, porque a revelação de que replicantes podiam se reproduzir podia ser o estopim de uma grande guerra entre as duas espécies. Então, Josh, a superior de Kay, ordena que ele destrua todas as evidências e elimine o filho daquela replicante. Pela primeira vez, ele iria caçar algo que não tinha sido fabricado, e sim nascido. E essa diferença tem um peso muito grande para o caçador. Antes um servo perfeito e obediente, agora ele questiona aquela ordem. I've never retired something that was born before. What's the difference? To be born is to have a soul, I guess. Em um tipo de releitura futurista da saga de Pinóquio, a jornada de Kay explora a ideia de viver em um mundo acreditando ser desprovido de alma e o surgimento do desejo de se ter uma. Apenas seres nascidos tinham alma, ou poderia ele, um ser artificial, também ter aquilo que nós chamamos de vida? Qual era a linha que diferenciava humanos de replicantes? Nesses 30 anos que se passaram entre os dois filmes, a relação entre humanos e replicantes passou por algumas mudanças. Replicantes ainda são fabricados como trabalhadores escravizados com direitos limitados. Apesar de poderem viver na Terra entre a população humana, eles são vistos como abominações e cidadãos de terceira classe. Por causa da sua natureza, os replicantes são vistos pelos seres humanos como objetos, coisas sem alma, fabricadas somente para servir. Mas é aí que entra, né? Do que é composta a alma? Seria um ser com alma aquele que tem sentimentos e autonomia sobre as suas decisões? E desde o primeiro filme nós não vimos os replicantes apresentando essas duas características? Seja no seu forte apreço pelas experiências da vida, ou quando Roy Batty demonstra compaixão pelo seu oponente, o livrando da morte mesmo nos momentos finais da sua vida, mostrando uma compreensão sobre o valor da vida de uma perspectiva altruísta. Sim, os replicantes têm autonomia, eles sempre tiveram. E é justamente essa autonomia a base dos problemas entre humanos e replicantes. É justamente por causa dessa autonomia que eles automaticamente passaram a ser vistos como um risco. Porque sim, para os seres humanos, qualquer ser diferente que poderia se tornar consciente, automaticamente passa a ser um risco. Um exemplo é Exterminador do Futuro, onde inteligências artificiais ganham consciência e o seu primeiro objetivo, seu primeiro pensamento é exterminar os seres humanos. É uma coisa que diz mais sobre nós mesmos do que sobre essas coisas, né? Afinal, a gente vê naquelas coisas um reflexo das nossas ideias e ambições. E enquanto no primeiro Blade Runner nós fomos apresentados ao teste de Voight-Kampff, que identificava um replicante medindo seu nível de empatia, aqui temos um novo teste, o teste de baseline, exame feito pela polícia após um replicante aposentar outro da sua espécie para verificar a sua estabilidade operacional, ou seja, identificar se aquele trabalho não estava exercendo sobre eles qualquer tipo de impacto moral. Opa, mas o Wallace não tinha dito que os seus Nexus 9 eram completamente obedientes? Se existe um teste para detectar desvios de comportamento, então isso significa que sim, eles poderiam se tornar desobedientes. E isso era um fato bem conhecido. Ao invés das perguntas do Voight-Kampff, o baseline é composto por um poema escrito por Vladimir Nabokov, no seu romance Fogo Pálido. Primeiramente, o fato de ser um poema já é interessante, porque o poema é um texto criado com a intenção de transmitir experiências, sentimentos e pensamentos de forma subjetiva.
narrativa. Os simbolismos e metáforas colocados em um poema para uma máquina não deveriam significar nada, enquanto para um humano aquilo consegue fazer sentido. E existe ainda uma outra ideia muito significativa atrelada a esse poema do livro Fogo Pálido. Considerado um exemplo bastante engenhoso de metaficção, o livro se apresenta como uma trama de ficção policial que trata da análise de Fogo Pálido, um poema de 999 linhas, escrito pelo poeta ficcional John Shade pouco antes da sua morte. Ao longo do livro é apresentado um prefácio e comentários escritos pelo Charles Kimbolt, que era um colega acadêmico de Shade. Mas com o avançar da trama, o leitor vai percebendo que o Kimbolt é um narrador delirante. Ele conta 3 histórias mescladas entre si e até mesmo associa parte dessa narrativa à sua história pessoal, afirmando que ele supostamente seria um rei deposto procurado por um assassino. É um texto autoconsciente que constantemente tem a sua noção de realidade desafiada, assim como os replicantes. Sim, replicantes são seres autoconscientes que são colocados em uma realidade confusa quando é questionada a sua humanidade. Kay vivia em seu apartamento com Joy, sua namorada digital, e enquanto ele compartilhava da mesma composição de dados dos seres humanos, os A, C, T e G do DNA, Joy era apenas uns e zeros. Ainda assim, Kay acreditava que tinha sentimentos genuínos por Joy e que ela também tinha por ele, mesmo que ambos não tivessem uma alma. Porém, a realidade de Kay é colocada à prova quando é descoberto que a criança era nascida de uma replicante e que ele compartilhava uma memória em comum com essa criança. Então ele seria um menino de verdade? Um ser nascido? Seria ele o filho desaparecido de Rachel? Isso é o que muda completamente a perspectiva dele sobre si mesmo e que o leva a desafiar as ordens dos seus superiores e buscar as suas próprias respostas. Uma motivação que é reforçada ainda por Joy, que também diz a ele que acreditava que ele era especial e dá a ele até um nome, Joe. A real boy needs a real name. Porém, o papel da Joy aqui é interessante porque o tempo todo fica ambíguo se as atitudes dela são reais, são deliberadas ou apenas o resultado de uma máquina seguindo a sua programação. Em um mundo cada vez mais solitário, onde os humanos se veem cada vez mais cercados por tecnologia e realidades artificiais, Joy era um produto criado pela Wallace Corp para ser a esposa dos sonhos. Não à toa que seu slogan era "Tudo que você quer ouvir, tudo o que você quer ver". Então, ao dizer a Kay que ele era especial, ou até mesmo quando contrata a Mariette para que eles tivessem um contato físico, não estaria ela apenas projetando as vontades de Kay? Será que Joy era perfeita ou só não tinha autonomia? O filme coloca o tempo todo a autonomia de Joy em questão. Enquanto o tempo todo parece que ela estava sendo apenas a pessoa perfeita para Kay, chega um momento em que ela contraria a sua vontade, pedindo para ser apagada pela sobrevivência dele. Mas ainda assim fica a dúvida se aquela realmente foi uma atitude altruísta da parte dela ou se é apenas um reflexo da vontade de Kay de ter alguém capaz de dar a vida por ele. Essa dúvida sobre Joy fica ainda maior quando, depois que ela é destruída, Kay encontra uma propaganda de outra Digi que se refere a ele da seguinte forma: You look lonely. I can fix that. You look like a good Joe. Por fim, fica essa forte impressão de que as palavras e atitudes de Joy eram apenas o que Kay queria ouvir. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Diferente dele, Joy pode nunca ter tido uma escolha. Curiosamente, a sua música de inicialização é um trecho da peça musical Pedro e o Lobo, do Sergei Prokofiev, um conto de fadas bem famoso que tem como intuito apresentar para crianças os instrumentos de uma orquestra. Por isso, sua história é contada de forma musical, com cada instrumento representando uma pessoa ou animal. E no trecho usado na inicialização
visão de Joy, nós temos a bela manhã calma e ensolarada. Uma melodia extremamente agradável, mas que soa extremamente artificial. Um verdadeiro conto de fadas no meio daquele mundo cinza e gelado. E hoje, em um presente em que nós temos realidades virtuais e inteligências artificiais cada vez mais inseridas nas nossas vidas, a discussão em torno de Joy lembra muito um debate que se tem atualmente sobre pessoas que estão vivendo vidas cada vez mais artificiais. Pois é, aplicativos de namoro com inteligências artificiais já são uma realidade, eles têm uma quantidade de usuários considerável e isso tem sido visto por estudiosos como uma coisa preocupante, porque aquilo ali não é uma relação real, é uma relação que parece perfeita, mas na verdade só acomoda. E eu não tô falando só de relações amorosas, tá, gente? Nós, seres humanos, somos seres sociais. As habilidades sociais são importantes pra gente o tempo todo. E quando nós focamos exclusivamente em relações com seres que não desafiam a gente, que não trazem uma perspectiva diferente, nós vamos ficando acomodados, desacostumados. Pessoas assim perdem a habilidade de lidar com frustrações na vida. E isso é extremamente problemático, porque essa falta de você saber lidar com pessoas, de você saber lidar com frustrações, são coisas que levam a pânico social e até mesmo, às vezes, a episódios de agressividade, porque você se fecha, limita seus horizontes. Porém, os replicantes, apesar de não terem sido nascidos como os seres humanos, não eram seres atrelados a uma programação como Joy. Eles eram capazes de desenvolver um pensamento livre. E com o bebê de Rachel nasce também um novo tipo de consciência entre os replicantes. A consciência de que eles eram donos de si mesmos, e não meros escravizados como os humanos diziam o tempo todo que eles eram. Em um mundo quase sem vida, com humanos cada vez mais solitários e sem empatia, eles se viam como mais humanos do que humanos. Mas, por um lado, enquanto nós temos replicantes se rebelando contra a ideia de serem meras coisas artificiais, por outro temos Love, a mais perigosa agente de Neander Wallace. Um dos primeiros modelos criados pelo cientista, Love aceitava plenamente a sua condição de serva, tendo como seu maior temor o desapontamento do seu criador. Ela não queria ser livre, ela queria ser um servo ideal, mesmo que para isso ela também tivesse que se desviar do que é esperado de um replicante. Nessa sua busca obsessiva por perfeição, Love queria se provar a melhor replicante entre todos, um reflexo do que Wallace dizia que ela deveria ser. No fim, ela era nada mais do que um molde das vontades do seu criador, como uma máquina, uma ferramenta. Afinal, não é a perfeição uma coisa artificial? Best angel of all. Aren't you, Love? E por que então aqueles seres virtualmente humanos, iguais da sua estrutura física até a sua capacidade de pensamento, aceitavam essa condição de servos? Porque eles foram condicionados desde sempre a pensar dessa forma. Para eles aquela era a única realidade e talvez a única coisa capaz de tirar eles dessa condição fosse um milagre palpável. Sim, o filme constantemente usa o simbolismo da mão, do toque, como algo que nos permite criar uma conexão com a realidade. Se estamos inseridos dentro de uma mesma realidade que algo, podemos tocar. Caso contrário, essa coisa só chega até nós de uma forma artificial, simulada. E do meio para o final do filme surge uma outra personagem que traz mais uma camada para essa ideia do que é a realidade. Essa personagem é a Anna, filha de Rachel e Deckard. Contratada pela Wallace Corporation, Anna vive de criar memórias para replicantes. Basicamente, ela é uma das responsáveis pela criação de realidades falsas. Realidades essas que são usadas como ferramentas de controle dos replicantes. Mas, apesar de ser real, por conta de um problema no seu sistema autoimune, ela é obrigada a viver dentro de uma câmara onde toda a realidade é artificial. Anna é quase um contraponto direto a Joy, uma pessoa real obrigada a viver cercada por um mundo de ilusões. Para ela, a imaginação é a única fuga do seu confinamento, a única forma que ela tem de se comunicar com o mundo dos seres humanos.
The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. Como fica bem claro pelas falas da Tenente Josh, eles tinham sim essa consciência de que o mundo que separava os humanos dos replicantes era nada mais do que uma coisa imaginária. As pessoas acreditavam que eles não eram humanos simplesmente porque era isso que elas ouviam. Até mesmo Kay aceitava essa realidade até o seu encontro com Sepper. Quando vai até aquela fazenda e vê o replicante vivendo em liberdade, até mesmo cultivando flores e alho para o seu próprio prazer, coisas que eram um luxo naquele mundo, algo começa a mudar dentro dele. O personagem interpretado pelo Dave Bautista tem inclusive uma analogia muito interessante no seu nome. Na guerra, Sepper é como eram chamados os engenheiros de combate, os caras responsáveis pelas tarefas de construção e também de demolição. São basicamente as pessoas que derrubam as paredes. E o seu encontro com Kay é justamente o que derruba a parede para o personagem. Apesar de se referir ao nascimento do bebê como o milagre, a ideia do milagre aqui funciona como a contemplação de tudo o que nós imaginávamos ser impossível. No livro do Philip K. Dick, o personagem Isidore fala sobre o processo da bagulhificação, quando o bagulho, ou seja, tudo aquilo que nós acreditamos ser apenas lixo, coisas desprovidas de vida, começa a se multiplicar por conta própria. Bagulho é todo tipo de coisa inútil, como correspondências sem importância, caixa de fósforos vazia, embalagem de chiclete ou o homem jornal de ontem. Quando ninguém está por perto, o bagulho se reproduz. Por exemplo, se você vai dormir e deixa algum bagulho próximo do seu apartamento, na manhã seguinte, quando acordar, vai ter o dobro daquilo e vai sempre se acumulando mais e mais. Bagulho expulsa o não bagulho. Ninguém pode vencer o bagulho. É um princípio universal que opera por todo o cosmos. O universo inteiro está se movendo na direção de um estado final e total de absoluta bagulhificação. E apesar de parecer um papo bem estranho, essa é uma ideia que está bem inserida no filme de Villeneuve. Como o escritor Ronaldo Bressani aponta muito bem no seu pós-fácil do livro de Philip K. Dick, a embagulhação seria um tipo de despertar da alma das coisas. No final do livro, após aposentar os replicantes fugitivos, Deckard vai até uma área desolada ao norte, um lugar que ele ressalta que nenhuma coisa viva iria. E lá, no meio daquela região desolada, ele se surpreende ao encontrar uma coisa completamente inesperada: um sapo. Quando vê aquela criatura extinta há tantos anos, ele fica muito animado, logo trata de pegar o animal, colocar numa caixa e leva para casa. Mas chegando em casa, a sua esposa percebe que aquele não era um sapo real, e sim um sapo elétrico. E isso deixa ele confuso, porque afinal, por que alguém iria lá para aquela região desolada só para deixar lá um sapo elétrico? Pois é, Deckard tinha presenciado um milagre. Ali, no meio de toda aquela desolação, o bagulho começava a ganhar vida, um novo tipo de vida. E no filme de Villeneuve nós vemos um mundo cada vez mais tomado por toneladas e toneladas de bagulho. Um mundo onde a humanidade viu seu fim e a natureza começava a dar origem a uma nova vida. Seres que eram mais humanos do que humanos. O que poderia ser mais humano do que a reação de Kay ao perceber que a sua memória era de fato real? Como o corroteirista Hampton Fancher descreve muito bem, Kay é como um manual técnico que se torna um poema por causa da dor. A partir daí, seu objetivo principal passa a ser encontrar Deckard, que ele acreditava ser o seu pai, alguém que poderia ter aquelas respostas que ele tanto procurava. Porém, ao longo dessa jornada, ele descobre que aquilo que o fez acreditar ser nascido era, na verdade, uma pista falsa. Sua memória era sim real, só que não pertencia a ele, e sim a uma menina nascida de Rachel. You imagined it was you.
We all wish it was us. Mas aí você vê que nesse ponto o muro já estava completamente abalado. Quando Deckard é capturado pelo Wallace, a líder do movimento pela liberdade dos replicantes, Frieza, fica com medo de Deckard revelar alguma informação que fosse colocar em risco o seu movimento. Assim, ela pede a Kay que mate Deckard. Porém, ele decide fazer aquilo que seria mais humano, o que ele acreditava ser o certo. Em paz com a sua natureza, ele ignora o pedido da replicante e reúne Deckard com a sua filha. Interessante é que no fim desse filme, Deckard tem a sua vida mais uma vez salva por um replicante. Replicante que termina ali o ciclo da sua vida. Enquanto Roy Batty contempla as suas memórias, as lembranças da sua curta vida, Kay contempla a sua liberdade, a aceitação de que ele era real como era, mesmo que o mundo dissesse a ele o contrário. Como eu falei no vídeo anterior, uma das questões mais polêmicas da ficção científica, pois não é nem da franquia, é da ficção científica como um todo, do cinema, é se Deckard é um humano ou replicante. No vídeo anterior, eu falei sobre diversas pistas que foram colocadas no filme de 82 que indicam que ele poderia ser um replicante. E na visão do próprio Ridley Scott, ele seria um replicante no filme. Foi justamente por isso que ele fez aquele final onde o Gaff deixa pro Deckard um origami de unicórnio. Mas para outras pessoas envolvidas na produção, incluindo o próprio corroteirista Hampton Fancher, Deckard era um humano. Pois nunca teve um consenso e, por fim, por causa das diferentes versões do filme que foram feitas, isso foi mantido como uma ambiguidade. Nunca existiu uma resposta definitiva. E quando assumiu Blade Runner 2049, Denis Villeneuve fez questão de manter essa ambiguidade. Em uma entrevista pro Yahoo Movies, ele comentou: como um fã do filme original, eu gosto da ambiguidade e não quis arruinar o mistério para os fãs. Algumas pessoas argumentam que o fato dele ser um humano é justificado por ele envelhecer de um filme pro outro. Mas é importante lembrar que os replicantes não são máquinas. Eles são humanos gerados a partir de engenharia genética. Então sim, eles envelhecem. E como nós vimos, depois surgiram outros modelos de replicantes com um tempo de vida bem mais longo. Então será que Deckard também era uma criação de Tyrell? Um tipo de teste criado por Tyrell para cumprir o grande feito da sua carreira? Seres biológicos com capacidade de reprodução? Did it never occur to you that's why you were summoned in the first place? That is, if you were designed love or mathematical precision. Baseado nesse mistério, Villeneuve colocou no filme várias pistas que brincam com essa questão. Uma delas é o retorno de Gaff, que diz a Kay que Deckard tinha algo incomum nos seus olhos. He wasn't long for this world. Also, Something in his eyes. Mas assim como no filme anterior, a resposta para essa questão é algo que não importa. Na verdade, ela enriquece toda a ideia filosófica do filme, porque a sugestão de Deckard ser um replicante é uma coisa que desafia o espectador, que nos faz ver que nós não precisamos ter todas as respostas para absorver a ideia por trás de uma obra. A ideia da ambiguidade é justamente te colocar para refletir sobre a ótica das duas perspectivas. Responder se Deckard é um humano ou replicante seria um erro. Não é essa a resposta que nós estamos procurando. is it real? I don't know. Ask him. Um tema constante na ficção científica é o de homens que buscam usar a ciência para se tornar deuses, para desafiar aquilo que nós conhecemos como as leis naturais. Tal como Eldon Tyrell, Neander Wallace tinha como principal ambição criar vidas. Vidas essas que tinham como intuito servir aos seres humanos. Voltando naquela analogia do olho que nós comentamos no vídeo anterior, Wallace inicialmente seria um homem sem olhos
nascido com uma condição rara, mas por questões cinematográficas, o diretor optou por representar Wallace como um homem cego, que enxerga o mundo através de dispositivos artificiais, ou seja, um humano que só enxergava a realidade de uma perspectiva artificial, e para ele aquelas vidas eram nada mais do que um produto esse que seria a sua principal ferramenta para cimentar a sua imagem como um deus nesse novo mundo. Não à toa que os Nexus 9 dele eram apelidados de anjos. We make angels in the service of civilization. Na figura de Wallace eu enxergo um tipo de releitura do cientista de Frankenstein da Mary Shelley. Não porque a história deles é a mesma, tem esse ponto em comum que ambos são cientistas tentando desafiar as leis da natureza, criando vida em laboratório, mas os seus destinos, apesar de distintos, moldam a imagem do cientista trágico, da mente brilhante que alcança o seu objetivo, mas aí ele encontra um problema que parece insuperável. No caso do Wallace, porque os seus anjos não eram capazes de se reproduzir como seres humanos. A produção desses replicantes não era uma coisa simples. E num mundo cada vez mais decadente e quebrado, ou seja, um mundo com escassez de recursos, ele decide então buscar uma forma de fazer esses replicantes se reproduzirem. Uma tarefa na qual Wallace vinha falhando constantemente. Mas aí ele fica sabendo que o seu antecessor, Eldon Tyrell, já tinha atingido esse feito com Rachel. E a partir daí, a sua grande ambição se torna descobrir o que existia em Rachel que faltava nos seus anjos. Para isso, ele captura Deckard e, como um bom vendedor de ilusões, Wallace oferece para ele um clone de Rachel. Mais uma vez, a mulher dos seus sonhos. Porém, Deckard sabia que aquela não era a mulher que ele tinha amado e rejeita a sua proposta. Apesar de ter optado viver por tantos anos cercado de ilusões, Deckard escolhe naquele momento a realidade. E a realidade, por mais dura que fosse, era que Rachel não estava mais ao seu lado. Her eyes were green. Blade Runner 2049 é um filme que é muito bem sucedido ao expandir a discussão do seu antecessor. Ao mesmo tempo em que traz novas questões, ele não deixa de lado o principal tema levantado por Philip K. Dick no livro e também por Ridley Scott no primeiro filme, que é a definição da humanidade. Poderiam seres artificiais serem mais humanos do que humanos? Se existem humanos sem empatia, esses humanos são como máquinas? Tanto Deckard quanto Kay começam os seus respectivos filmes como máquinas, seres frios e desprovidos de propósito e empatia que viviam como ferramentas a obedecer ordens. E o seu ponto de virada vem quando, ao longo da sua jornada, eles passam a ver com outros olhos os replicantes. Deckard, quando vê que replicantes poderiam ser tão empáticos e apaixonados pela vida quanto seres humanos, que eles podiam ter laços com seus semelhantes, mesmo tendo uma vida tão curta, e Kay, quando contempla a possibilidade da sua existência ser real, de não haver aquela linha que ele imaginava que separava ele dos seres humanos. Os replicantes de Blade Runner não são uma alusão a inteligências artificiais, mas sim um espelho da própria humanidade. Seres transformados em produtos que se rebelam contra a sua realidade, a sua condição. I'm not in the business. I am the business. Os replicantes queriam viver, e para viver, eles precisavam ser livres. E esse foi o nosso vídeo sobre Blade Runner 2049. Para muito mais ficção científica e seus diferentes mundos, continuem com a gente aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Daniel Câmara, Guilherme Ian e Mr. Vitim, e os oficiais de ciências Paulo Nunes, Marcos Juliano e Lemuel de Souza, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.